É impossível não levar em consideração o fato de que muitas pessoas questionam a importância de se ter uma atenção maior para com os clientes. Não é novidade para ninguém que passamos e estamos ainda passando por um cenário bastante turbulento, desafiador, que traz muita necessidade de um processo de adaptação ao longo de todo esse ciclo. O cliente mudou, o vendedor mudou, as empresas mudaram. E isso, obviamente, traz uma necessidade de que se saia da zona de conforto. É sempre muito difícil para as pessoas saírem da zona de conforto, é sempre muito complexo para as pessoas entenderem a necessidade de mudarem seus hábitos, a necessidade de colocarem novas estratégias para fazer aquilo que até então sempre fizeram e que sempre tiveram sucesso, que sempre conseguiram os melhores resultados. Eu sei que isso de fato é desafiador e não tenho dúvida com relação a isso, porque também é desafiador para mim. Entretanto, por conta dessa mudança no comportamento do nosso cliente, por conta da mudança, parte gerada pela necessidade frente ao momento que a gente vive, e parte porque já vinha sendo alterada, mas que talvez não ficasse tão evidente, tão claro, porque era uma coisa mais gradativa, de uma hora para outra, em um ano, muita coisa mudou de uma maneira bastante abrupta, existe a necessidade desse processo de adaptação. O que é importante ou fundamental nessa questão da gente atender melhor o cliente? Primeiro é entender a realidade deste novo cliente, desse cliente que exige situações bem distintas do nosso comportamento de atendimento. Tudo começa com a percepção da importância de levar em consideração que o cliente se sinta confortável no momento que nós formos atender, seja presencialmente, seja de uma forma online. Tá, mas ele tem que se sentir confortável inclusive na forma online? Sim, ele tem que se sentir confortável inclusive na forma online. Eu não posso invadir um espaço que não me pertence, eu não posso ter um comportamento excessivamente agressivo no momento que eu trato com esse cliente, porque ele pode se sentir incomodado. Então é extremamente desagradável quando você está lá 9, 10 horas da noite, às vezes 11 horas da noite na sua casa, no final de semana, ou até mesmo um dia de semana, e um vendedor de uma loja começa a lhe mandar uma série de imagens de produtos, às vezes não levado em consideração inclusive o seu perfil de consumo, os seus hábitos, os seus gostos, e dispara, né, e entope literalmente a sua caixa de mensagens, né, o seu WhatsApp, enfim, com 10, 20, 30 fotos, imagens, às vezes pesadas, vídeos desnecessários e que mais vão trazer uma repulsa, um mal-estar para o cliente do que uma satisfação de perceber que foi lembrado e de que está sendo atendido num horário diferenciado. Então é importante que nós percebamos o momento certo de virmos com uma proposta, o momento certo de fazermos uma abordagem, o momento certo de encaminharmos um vídeo, um texto, um conteúdo para esse cliente, gerando esse processo de relacionamento mais consistente. Então acho que esse é o primeiro ponto. Se falarmos de presencial, do cliente vir até a loja, se falarmos de varejo, se falarmos de presencial, do representante comercial ir até o cliente, é importante também que se observe se o cliente sente-se confortável com a nossa presença no seu estabelecimento, com a nossa presença na sua empresa, com a nossa presença naquele ambiente. Por quê? Porque eu não posso criar atritos. Essa talvez seja a frase clássica e que nós devemos lembrar sempre. Quanto menor o atrito no processo de relacionamento com o meu cliente, maior a probabilidade de eu ter êxito, de eu ter sucesso e desse cliente se sentir confortável com a minha presença e disposto a consumir aquilo que eu estou trazendo para ele. Seja um conteúdo, seja um produto, seja um serviço, enfim, é fundamental que o meu cliente não se incomode com o fato de eu estar ou diante dele, no presencial, ou entrando em contato com ele de uma forma digital, de uma forma online. Então esse é o primeiro ponto crucial. Outra questão muito importante, você precisa planejar antes de entrar em contato com esse cliente, independente da forma que você vai entrar em contato. Você precisa entender o perfil de consumo desse cliente. Então não trate todo mundo da mesma forma. Isso é extremamente incômodo, desagradável e faz com que o cliente perca tempo. E hoje perder tempo é algo que nenhum de nós quer. O cliente não quer e você também não quer. Então é importantíssimo que você faça o que a gente chama de dever de casa. Antes de mandar algum material, antes de fazer uma visita, antes de abordar o cliente presencialmente na sua loja, que você estude previamente o perfil desse cliente. A não ser que seja um cliente que você está fazendo um contato pela primeira vez. Mesmo assim, se estivermos falando
de uma visita de um representante comercial, de um contato online, você pode ir nas redes sociais desse cliente, você pode ver o comportamento dele no mercado, o que ele gosta de utilizar, o que ele gosta de consumir, para ser o mais assertivo possível. Eu sei que não dá para ser 100% assertivo, mas você pode minimizar esse atrito que eu falei antes. E quanto menor o atrito, maior a probabilidade de você ter sucesso. Então, se você já chega com um produto pré-selecionado, pré-escolhido, direcionado para uma necessidade específica e mais latente do seu cliente, menor o tempo dessa relação num primeiro contato, menor o atrito que você gera, maior a chance desse cliente se sentir satisfeito, não se sentir incomodado e de querer que você retorne em outros momentos. E talvez você ganhe minutos preciosos nessa relação no momento de tratar com o cliente. Talvez ele diga, não, estou extremamente satisfeito, vamos conversar um pouco mais, não precisa ser tão rápido assim. E isso é extremamente importante porque pode fazer com que você venda muito mais para o mesmo cliente. Então você vai aumentar, obviamente, o seu ticket de venda junto ao cliente. Por quê? Porque você ganhou a confiança desse cliente e confiança em venda é fundamental. Mas essa confiança só vai ser adquirida a partir do momento que você fizer todo esse trabalho prévio, esse planejamento prévio, você se organizar. Outra coisa fundamental, seja organizado, traga o seu material, o seu produto, o seu serviço de uma maneira muito bem organizada para que o cliente perceba que você não está jogando o tempo dele, desperdiçando o tempo dele com coisas que você deveria ter feito na sua casa, ou deveria ter feito previamente, ou deveria ter feito na sua empresa. Então saiba do preço, saiba das quantidades que você pode vender, a forma de pagamento, a metodologia de entrega, se o frete é CIF, se o frete é FOB, como é que você vai proceder, como fatura, enfim, toda essa parte prévia e talvez, vamos dizer assim, burocrática do processo da venda precisa ser feita antecipadamente, precisa ser devidamente entendida pelo profissional de vendas para que o cliente não se sinta incomodado, tão pouco inseguro, achando que você não sabe o suficiente e não entendendo por que você o abordou, já que você não sabe o suficiente. Então é outra coisa fundamental. Então você planeja, você se organiza, você faz a abordagem com o máximo de segurança, conforme eu falei, e no momento que o cliente lhe dá a oportunidade, seja de um approach presencial ou seja a oportunidade de um contato online com ele, onde essa conversa, essa tratativa avança, você precisa ser certeiro, você precisa ser preciso. Para isso, você precisa antecipadamente ou com perguntas de levantamento situacional entender quais são as dores mais latentes deste cliente. Identificadas as dores mais latentes, ou seja, as necessidades mais emergenciais do cliente, você vai conseguir construir um pitch, ou seja, uma abordagem muito mais prática, muito mais certeira e muito mais efetiva. Mas para isso, de novo, planejamento prévio, a análise de cada detalhe, as perguntas que vão trazer para você as respostas que de fato são importantes e relevantes para que você consiga construir essa abordagem, ou seja, esse pitch, com a consistência necessária e com a assertividade necessária para que você tenha, obviamente, uma taxa de conversão de vendas muito mais adequada à sua necessidade e óbvio que isso vai diminuir o seu custo da venda. O custo da venda está na maioria das vezes associado à sua taxa de conversão. Então, quanto maior a taxa de conversão, menor se torna o meu custo. Então eu preciso converter, ou seja, eu preciso positivar mais clientes para que eu tenha melhores resultados. E a positivação está associada ao planejamento, à organização, ao entendimento do perfil desse cliente e o levantamento claro das necessidades desse cliente para eu atacar diretamente no ponto crucial. Não esqueça também, uma vez conquistado o cliente, uma vez você conseguindo efetivar essa venda, não esqueça do famoso e importantíssimo pós-venda. Aliás, o pós-venda, na maioria das vezes, é deixado de lado por parte do representante, por parte do vendedor, por parte do profissional que atua na área comercial. Ele quer abrir novos clientes, ele quer fechar a venda, ele se torna extremamente receptivo no momento em que o cliente ainda não fechou o negócio, porém, após vender, ele abandona esse cliente e vai retornar ao cliente somente no momento de uma nova venda. E isso é um erro crucial. Você precisa fazer o pós-venda. O pós-venda está associado a um feedback. Entenda se o produto chegou de maneira adequada, se as condições estavam adequadas, se a transportadora que levou de maneira adequada, se o cliente gostou no momento que utilizou, se atendeu a sua expectativa, o que deu errado, se deu errado, o que você pode efetivamente estar fazendo
para mitigar essa dor, esse problema que foi gerado pelo fato do produto ter ido ou o serviço de uma maneira não adequada para o cliente. Tudo isso, mais uma vez, estabelece com mais consistência esse elo de confiança. E se existe confiança, existe maior a chance de venda. Se não existir confiança no relacionamento entre o cliente e o vendedor, entre o cliente e o profissional da área comercial, pode ter certeza que a chance de venda diminui e diminui bastante. Portanto, o pós-venda é crucial e o pós-venda também exige rotina. Para eu fazer um pós-venda com consistência, eu preciso ser organizado, eu preciso anotar de quanto em quanto tempo será a frequência desse pós-venda para que o meu cliente se sinta devidamente atendido, para que eu preencha todas as necessidades do meu cliente, mas ao mesmo tempo para que eu não incomode, eu não invada um espaço que não me pertence, porque tudo que vem acontecendo nos últimos meses deixa bem evidente que tempo é muito importante para todos nós, para mim, para você, para o nosso cliente, e que ele não quer perder tempo com coisas que sejam superficiais e que não estejam alinhadas com as realidades ou com as necessidades dele. Portanto, faça valer o tempo do cliente, faça valer o seu tempo e faça os melhores negócios em função de um planejamento, de uma organização muito bem feita. Aprenda a atender de maneira mais consistente o seu novo cliente, o meu novo cliente, o nosso novo cliente. Essa é a realidade do mercado e nós precisamos estar sempre muito bem preparados, sempre muito atentos. E também não esqueça de um grande detalhe e de um importante detalhe. Não deixe de aprender, porque à medida que nós aprendemos novidades, que a gente busca coisas novas para incrementar na nossa estratégia, maior será a nossa assertividade no momento de abordarmos o nosso cliente.